Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre a leitura no Brasil. Além disso, você confere a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. Uma pesquisa nacional divulgada pelo Instituto ProLivro revela que a leitura aparece em quinto lugar entre as atividades preferidas dos entrevistados. O ato de ler ficou atrás de ver televisão, ouvir música, ouvir rádio e descansar. O que fazer para aproximar crianças e jovens do hábito de ler? Como a leitura pode ser trabalhada em sala de aula? E a internet pode influenciar o jovem a ler? Na entrevista de hoje você fica sabendo um pouco mais sobre esse assunto. E nossa convidada é Juliana Valéria de Abreu, pedagoga, mestre em educação e pesquisadora do grupo de pesquisa do letramento literário da Faculdade de Educação da UFMG. Olá, Juliana, tudo bem? Tudo bem. Juliana, a pesquisa Retratos do Brasil do Instituto ProLivro apontou que o brasileiro lê em média 4,7 livros por ano, incluindo os didáticos. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que a leitura é uma atividade tão pouco valorizada socialmente? Tá. Aqui no Brasil nós não temos o hábito da leitura, principalmente a leitura literária, fora do ambiente escolar. Então, culturalmente, paga-se R$30 num lanche para duas crianças, mas não se paga o mesmo valor num livro de literatura, né? Então, é um dado que nos mostra que ainda faltam, a carência ainda, né, de políticas públicas de incentivo à leitura, não só de doação de livros, mas também de incentivo mesmo à prática de leitura brasileira. A leitura acaba não sendo vista como um hábito de lazer. Não, a leitura ainda não é tida como lazer, ela é tida como obrigação, principalmente escolar. Então, depois da escola, depois que a pessoa sai da escola, ela não tem um hábito de ler fora desse ambiente. Algumas pessoas passam anos sem sequer pegarem um livro novamente. Agora, um dado positivo dessa pesquisa, Juliana, é que aumentou o índice de leitura nos últimos 10 anos. Passou de uma média de quase 2 livros por ano para os cerca de 4,7 que nós mencionamos. Quais seriam as possíveis explicações para esse aumento da leitura no Brasil? Olha, nos últimos 10 anos tem tido aumento em ações do governo, principalmente federal, em políticas públicas de fomento à leitura e ao livro. Algumas ações, inclusive, estimulam a criação de bibliotecas nos municípios, de bibliotecas comunitárias, mas também de bibliotecas escolares, de ter bibliotecas escolares em todas as escolas públicas, que ainda não é uma realidade brasileira. Então... Agora, um outro dado interessante é o índice de leitura entre crianças acima de 5 anos aumentou, também cresceu, e os leitores entre 11 e 13 anos leem em média 8,5 livros por ano, acima da média geral. Isso está relacionado à idade escolar? Sim, eu acredito que diretamente relacionado. Primeiro que o livro de literatura infantil e juvenil, ele é produzido no Brasil essencialmente para atender um mercado que é das escolas. Tá? Então, o livro, aqui no Brasil, existe a cultura do livro de literatura infantil e juvenil para as escolas. Só que o livro também tem se tornado mais atraente. Então, com os novos recursos tecnológicos, o livro para criança pequena, principalmente, ele tem sido ele tem tornado-se objeto de desejo para essas crianças por causa, por causa da quantidade de recursos, dos novos recursos que os livros ganharam. Então, isso tem sugerido maior a leitura, tem impulsionado, tem atraído maior o olhar da criança desde muito pequena para o livro. O livro passa a tornar-se um objeto de desejo desde muito pequena, desde a criança muito pequena. Agora, Juliana, na sua avaliação, quais são as principais barreiras à leitura hoje no país? Olha, existem várias políticas no país que são políticas do livro. Então, nós precisamos ampliar
essas políticas públicas para o livro, a leitura e a biblioteca. Então, não adianta eu mandar somente o livro para a escola se o professor ainda tem dificuldade de trabalhar esse livro dentro da escola. A maioria dos cursos de pedagogia hoje, que são os cursos que preparam o professor para trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental, a maioria dos cursos de pedagogia hoje ainda não tem uma disciplina em literatura infantil e juvenil. Então, parte-se do pressuposto de que o professor já sabe, né, trabalhar com literatura infantil e juvenil, que não existe nenhuma forma de ensinar a trabalhar com livro infantil e juvenil, o que não é verdade, né? Então, principalmente quando a criança sai do livro colorido, com as imagens grandes, com a letra grande, o livro de poucas páginas, e passa, hoje no ensino fundamental de 9 anos, a partir do 6º ano ela pega um livro que é menos atraente. É um livro com muito texto, pouca cor e muitas páginas. Seria necessária alguma mudança curricular nas instituições de ensino superior também? Sim. Principalmente nos cursos de pedagogia, é essencial que haja essa mudança, que haja esse olhar para a literatura, né? Para o que fazer, o professor precisa saber o que fazer com esses livros quando chegam na escola, né? Não adianta o governo mandar livros bonitos, de boa qualidade estética e literária, mas o professor ainda trabalha com a ficha. Sobre essa afirmação de que é preciso criar políticas para as bibliotecas, tem um dado aqui que me chamou a atenção, gostaria que você comentasse, foi o seguinte: 3 em cada 4 brasileiros não vão às bibliotecas e o uso das bibliotecas diminui com o fim da vida escolar. Sim. Aqui no Brasil nós não temos uma cultura de visitação à biblioteca, né? O que eu falei anteriormente, que a literatura não é vista, não é tida pela maioria dos brasileiros como lazer, como prazer, né? O livro ele está muito atrelado à escola, né? Ao período escolar. Então, o que existe na Europa, em vários países que são bibliotecas que funcionam 24 horas, e tem leitor que vai até as bibliotecas nesse horário, que não é comum nós termos funcionando aqui no Brasil, no horário normal, né, de 8 às 6 da tarde, a biblioteca não é frequentada ainda. Juliana, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre projetos de incentivo à leitura. Vamos lá? Ok. Este poderia ser apenas mais um ônibus, se não fosse a quantidade de histórias que carrega. Quando ele abre as portas, é possível chegar a um universo de conhecimento. São mais de 9.000 livros disponibilizados pelo projeto. Aqui no Carro Biblioteca, nós temos literatura infantil, literatura infanto-juvenil, literatura brasileira, americana, inglesa, alemã, outros tipos de literatura no geral. Normalmente, nós emprestamos 3 livros, tem 7 dias para devolução, né? A gente vem toda semana, então pega numa semana, entrega na outra. E quando nós temos feriado, costumamos emprestar mais livros para eles terem mais livros para ler durante o feriado. E aqui é o contato mesmo, né, com o usuário. A gente vê como que a leitura é importante na vida das pessoas. A gente vê esse retorno, a troca de experiência que acontece a cada dia que a gente vem na comunidade. O Carro Biblioteca leva informação a comunidades carentes da região metropolitana de Belo Horizonte. Em 50 anos de atuação, esse projeto da Escola de Ciência da Informação da UFMG já atendeu a milhares de pessoas. Somente nos últimos 2 anos foram feitos mais de 30.000 empréstimos. Pois é, eu acho que eles, isso mesmo, dá acesso à leitura, dá uma oportunidade, né, para os pais, para as crianças poderem ler mais. Às vezes é difícil comprar livro, né, então é uma facilidade para a comunidade. Eu acho que isso incentiva muito, porque hoje em dia, né, a leitura já faz parte da vida das pessoas. Então isso incentiva as crianças mais novas a aprender a ler mais rápido, a se desenvolver a leitura. Adultos, jovens, leitura para todas as idades. Então é muito importante, ler é muito importante. Eu adoro ler, eu amo ler. Leio todos os dias, assim, antes de dormir eu tenho que ler um pouquinho.
senão não consigo nem dormir. A internet amplia as possibilidades de leitura. Com apenas alguns cliques, é possível chegar a acervos digitais totalmente gratuitos. Além disso, as redes sociais têm incentivado novas formas de leitura. O Paulo Coelho, recentemente, disponibilizou todos os seus livros físicos na internet. O que as pessoas iam pensar? Ia cair a venda? Não, ao contrário. As vendas dos livros no mundo inteiro duplicaram. Hoje, a internet faz parte do processo do ambiente de incentivo à leitura. As pessoas estão escrevendo mais, lendo mais e praticando mais a conversa, que é o mais importante. Mas tem gente que não abre mão da leitura à moda antiga. Não trocaria o livro impresso pelo livro digital. Por quê? Porque, para mim, a internet é como uma pesquisa não tão avançada, tão profunda como um livro. Tudo que vier da internet vem de outra natureza. A natureza da internet é a natureza eletrônica. Nada nem nunca vai substituir o livro. Você pode comprar um Kindle e vai utilizar ele de vez em quando numa viagem ou num trabalho. Mas o livro, a presença física do livro, pegar papel, por exemplo, a bateria não acabar, esse tipo de coisa, é indispensável, insubstituível. Só o livro forma o ser humano. Todas as outras artes gravitam em torno do livro.